Gomes Vitoriano. Damos início a essa sessão especial que foi planejada e colocada na última sessão que seria realizada hoje. Estaremos com a palestra em homenagem ao Dia das Mães, falando dos desafios de ser mãe na era digital. Passo desde já a palavra para a psicóloga Mabelle César, que vai conduzir os trabalhos a partir desse momento. Então, boa noite a todos. Como já foi apresentada, me chamo Mabelle, sou psicóloga, gestora, e hoje estarei à frente do cerimonial nesta sessão. Gostaria de cumprimentar a todos presentes nesta oportunidade, nessa importante sessão, em nome do excelentíssimo presidente Neném da Bonita, o qual, na oportunidade, parabenizo pelo trabalho desenvolvido, buscando constante inovação nesta Casa Legislativa. É com imensa satisfação e responsabilidade que aqui estamos hoje para abordar um tema tão relevante e urgente. O desafio de ser mãe na era digital e o combate à exploração sexual em crianças e adolescentes. Nesta sessão, teremos a oportunidade de discutir e refletir sobre os impactos da tecnologia na vida das mães e dos seus filhos, bem como estratégias e medidas necessárias para prevenir e combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. É fundamental que estejamos atentos e engajados na proteção das nossas crianças, garantindo um ambiente seguro e saudável para o seu desenvolvimento. A internet e as redes sociais trouxeram inúmeras possibilidades, mas também desafios e perigos que não podemos ignorar. Neste sentido, contaremos com a presença de especialistas, profissionais e mães que irão compartilhar suas experiências, conhecimentos e práticas para enfrentar estas questões de forma eficaz e solidária. Agradeço a presença de todos os envolvidos neste evento e convido a todos a participarem ativamente nas discussões, reflexões que serão propostas ao longo desta sessão. Juntos, podemos contribuir para uma Santa Helena mais segura, protegida para nossas crianças e adolescentes. Para iniciar, gostaria de convidar a psicóloga Patrícia Duarte para fazer uso da palavra. Ela que é psicóloga clínica infanto-juvenil, atua na Clínica de Terapias Especializadas, CLINT. Ela é analista do comportamento, pós-graduada em ABA, Educação Escolar Inclusiva, e ela irá trabalhar e tratar conosco sobre a demanda da maternidade na era digital. A palavra é sua, Patrícia. Primeiramente, boa noite a todos. É com imensa satisfação, que me faço presente, nesse momento. E nós trouxemos, temas altamente relevantes, assim como a Mabelle já apresentou. Não é necessário que eu me apresente novamente. No entanto, os temas que nós trouxemos para estar falando aqui com vocês vão ser complementados, não somente pela minha fala, mas também pela fala da psicóloga também que se faz presente, a próxima psicóloga a falar, tá bom? Então, vou iniciar, apresentando aqui o tema, da minha fala. Serão falas breves,
no entanto, falas que são altamente necessárias, tá? Então, vamos falar um pouco sobre os desafios de ser mãe na era digital. Então, eu trouxe, né, achei importante trazer para vocês um dado, né, um índice demográfico, na qual mostra que o acesso das crianças e dos adolescentes à tecnologia e na internet, e mídias e redes sociais tem aumentado, né? E isso nós podemos ver a olho nu, né, digamos assim. No entanto, quando nós partimos para um gráfico, partimos para um índice, né, os dados ficam cada vez mais presentes, né? A gente consegue ver, né, como que aumentou dos últimos anos para cá. Então, os últimos índices que foram feitos, né, no ano de 2023, no mês de outubro, mostra que 24%, né, das pessoas entrevistadas têm acesso à internet e à tecnologia antes mesmo dos 6 anos de idade. Então, o índice em 2015 era apenas de 11%. E agora, né, de 2023 para cá, tem aumentado em 24%. Então, é um número muito grande. É um número de 25 milhões de crianças e adolescentes. Então, não são poucos, né, são muitos. E definitivamente a tecnologia já faz parte da vida deles, né? 95% das crianças e dos adolescentes de 9 a 17 anos usam a internet, né? Então, é muita criança e muita adolescente utilizando. No entanto, essa fala, né, de trazer um dado, né, sobre o uso da tecnologia é importante, porque as mães que estão presentes, os pais que estão presentes aqui, os profissionais que estão aqui se fazem presentes, né, precisa estar dentro desse meio também, né? Não é ver a tecnologia, né, a rede, né, a era digital como uma vilã, mas na verdade ver como uma aliada, né? No entanto, nós temos que ter sabedoria, né, e analisar direitinho como que a gente pode tornar, né, ela a nossa aliada, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe 4 pontos importantes, né, para que a gente discuta aqui nessa noite. E um deles é como a tecnologia transformou a criação dos filhos. Né? Vamos iniciando falando sobre isso. Como foi que ela transformou? Né? A maternidade na era digital é uma dança constante entre aproveitar o melhor da tecnologia e proteger os nossos filhos. Então, nós sabemos que a tecnologia ela influenciou diretamente na criação dos nossos filhos, né? E foi para melhor, digamos assim, né? O que antes que nós precisávamos saber, nós tínhamos que recorrer, né, a pessoas que, né, da área da saúde ou até mesmo a livros e tudo mais, hoje está muito mais acessível, né? A tecnologia nos permite isso. Nos permite que a gente possa pesquisar o que a gente... meu bebê está febril, né? O que é que eu posso fazer para ajudar o meu bebê nesse momento que ele está febril? Então, a tecnologia veio, né, para nos auxiliar, né, nessa questão. As babás eletrônicas, né, que permitiram com que as mães... que permitem com que as mães possam estar ligadas a seus bebês, mesmo elas estando em outro ambiente da casa. Então, tudo isso, né, influenciou, né, e continua influenciando até o dia de hoje, né? Nos trabalhos escolares, né, o que nós precisamos, nós não sabemos determinado assunto, nós recorremos à internet, recorremos à tecnologia, o que antes era um pouco mais difícil, tínhamos que ir para biblioteca, fazer pesquisas, no entanto, hoje está mais acessível. Então, ela sim foi uma grande aliada, está sendo uma grande aliada, né, nesse processo, né, de educação dos nossos filhos, tá? E tem influenciado diretivamente. O segundo ponto é os benefícios e as armadilhas da maternidade na era digital, né? Nós sabemos que tem muitos benefícios, no entanto, há também algumas armadilhas, né? E que precisamos estar atentos a essas armadilhas. A era digital trouxe facilidades, mas também exige de nós, mães, um olhar crítico e cuidadoso.
quantas, né, e quantas mães se pegaram assim, se comparando a outras mães que às vezes apresentam a sua rotina, né, no Instagram. Né? Nossa, essa mãe consegue fazer isso com o filho dela, né? Nossa, essa mãe consegue fazer a rotina daquela criança muito direitinho. E às vezes isso gera uma culpabilização às mães que não conseguem, entre aspas, ser 100%. No entanto, nós sabemos que a maternidade em si não é fácil. Então, essas autocobranças, né, só dificultam, né, e só trazem prejuízos, né, para nossas vidas. E então, né, as armadilhas com relação ao que a internet também oferece. O que é explícito na internet, né, o que está explícito, o que está fácil na internet para os nossos filhos acessarem. Porque nós sabemos que há situações, né, que tem crianças, também tem aumentado os índices de crianças acessando conteúdos, né, conteúdos que são inapropriados para a idade deles, né, conteúdos pornográficos, conteúdos de violência, né, e infelizmente essa é uma das armadilhas, né, que a era digital tem apresentado, que é justamente essa facilidade de encontrar esses conteúdos na internet. Né? Então, assim como ela nos auxilia, né, nos ajuda e ajuda os nossos filhos, né, ela também tem as armadilhas. Aí é que está, né, o nosso papel como mãe, como pai, como educador e até mesmo como profissional, né, estar fazendo esses momentos, participando desses momentos, né, estar atentos, né, ao que os nossos filhos, né, os nossos pacientes andam acessando na internet, ok? O terceiro ponto refere-se às redes sociais e à maternidade na era digital, impactos e pressões. Por um lado, as redes sociais nos oferecem uma janela para o mundo, através delas encontramos apoio, mas é aí que vem um porém. Elas também podem ser uma fonte de pressão. Foi como eu falei anteriormente, né? Assim como ela nos oferece pontos de apoio, né, nos oferece uma facilidade, né, para que nós possamos, né, seguir de repente no Instagram ou visitar um blog ou um site, né, de um profissional da área da saúde, de um médico, de um psicólogo, enfim, de uma determinada área, né, e nós podemos lá ver os conselhos e ver o que os profissionais trazem para a melhoria da criação dos nossos filhos, né. Nós também vemos, né, que também está mais explícito, as mães estão postando mais os filhos na internet, às vezes postam indo para a escola, às vezes postam a rotina escolar, às vezes postam um boletim do filho que tirou um 10 na escola, né? Às vezes posta passeando com o filho, enfim, está mais explícito. Nós sabemos que de um tempo para cá não era tão explícito assim, no entanto está mais explícito. E aí isso pode gerar pressões, né? Nossa, determinada mãe faz isso com o seu filho, eu não faço, eu não estou criando, não estou cuidando do meu filho corretamente. Às vezes você segue o perfil de um profissional A e o profissional A diz que você tem que fazer assim, assim, assado com seu filho. De repente você vê um outro profissional falando uma coisa bem mais diferente do que aquele outro profissional falou. E aí às vezes gera uma confusão, né, na cabecinha das mães, na cabeça dos pais, em relação à criação dos filhos, né? E até mesmo um desengano, assim, nossa, a quem eu devo escutar, né? Quem eu devo, né? Eu sigo o conselho de fulano de tal, eu sigo o conselho do outro profissional. E isso é um fator de pressão psicológica, né? E gera a culpabilização, né? Que pode gerar outras coisas, infelizmente, bem maiores. O próximo ponto, né, a ser falado são as dicas de segurança online para a maternidade na era digital, né? Aqui eu trouxe de uma forma muito breve, né, os pontos, né, os benefícios, né, e também a questão das armadilhas, né, da era digital.
né? E aqui eu também vou apresentar para vocês algumas dicas com relação a isso, tá? Então, eu pontuei em cinco dicas principais. No entanto, há várias outras dicas. No entanto, essas que eu condensei são importantíssimas, né? E todos os pais devem fazer com os filhos. O primeiro é o controle parental. Controle parental é justamente você ter o controle ali do que o seu filho acessa, né? O controle ali do que o seu filho está vendo, né? Pode ser adolescente ou pode ser uma criança. Você vai respeitar a privacidade do seu adolescente? Vai. No entanto, você tem que estar de olho, porque nós sabemos que há casos, né, muitos casos, né, do chamado nudes, né? Às vezes os adolescentes fazem isso, né? Se relacionam com outras pessoas pelas redes sociais, se relacionam com pessoas, né, que infelizmente não são 100% confiáveis, né? E aí nós sabemos também que essa parte, né, da internet também está cheia de pessoas mal intencionadas, muito mal intencionadas. Então, esse controle parental é importante, né? Filho, eu entendo que você gosta de ver tal coisa, e você está acessando tal coisa, né? Mas eu preciso saber o que você está, com quem você está conversando, com quem você está se relacionando, para mim te ajudar, para mim te ajudar a se proteger e sempre manter esse diálogo, que é um dos pontos aqui das dicas, tá? Converse sobre os perigos. Sim, conversar sobre os perigos, alertar as crianças e os adolescentes sobre os perigos que há na internet, né? Tem muitos pedófilos, muitas pessoas mal intencionadas, só esperando, infelizmente, só esperando oportunidades, né, para que as crianças ou os adolescentes entrem, né, na internet e eles se aproveitem, né, de variadas formas, né? E então nós devemos alertar sobre isso. Devemos alertar sobre a exposição dos mesmos também na rede social, porque às vezes se empolga, né, quer postar uma foto, quer postar um vídeo, quer falar sobre determinado assunto nas redes sociais, e nós devemos ter muito cuidado, porque essa exposição, né, pode gerar um prejuízo muito maior. E até o nosso próprio policiamento para com os nossos filhos. De repente, nós postamos uma foto da nossa filhinha, né, sem intenção de maldade nenhuma, nossa filhinha brincando na praia, né? Na praia, com maiozinho, com biquinizinho, né? E aí, querendo ou não, nós vamos estar expondo, né, o corpinho da nossa filha, sem intenção nenhuma de maldade. Até porque em nós não tem esse pensamento de malícia. No entanto, nós não podemos dizer 100%, né, que as outras pessoas também vão estar com essa intenção, né, de ver o nosso filho, ver a nossa filha com felicidade, né, e não com intenção maliciosa. Então, às vezes, né, nós expomos ali o corpinho do nosso filho e ali, infelizmente, é um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Infelizmente. Também quando a gente vai postar, às vezes, algo do nosso filho e nós postamos a localização. Às vezes nós postamos a localização que o nosso filho está. Isso, né, nós devemos também ter cuidado, porque ali você está dizendo que, por exemplo, postou, não sei, perto da escola, num evento, algo do tipo, e às vezes, sem querer, você diz que a criança está lá só com um adulto de referência e tal, e pessoas mal intencionadas podem utilizar, né, para ir querer fazer um mal, e ter muito cuidado, né, com essa questão. Tá bom? E deixar bem claro, conversar com os filhos, que a internet é sim nossa aliada, que a internet pode ser usada sim para o bem, para coisas boas, para estudo, né, para diversão, né, mas que ela também tem perigos. Senhas fortes. Senhas fortes é de vocês mesmos ter controle sobre computadores e celulares, né? Porque muitas das vezes a criança é aquela criança assim, mais sapeca, digamos assim, é aquela criança bem, né, que gosta de pegar o celular da mãe, o computador do pai e tal. E às vezes a gente não vê, né? Eles são muito rápidos às vezes, né? E ter senhas, né? Explicar para eles por que tem senha, né? Que precisa ser protegido e tudo mais, né? E isso pode, né, nos prevenir, né, de sérios prejuízos.
Cuidado com as redes sociais, né? Já falei um pouco sobre isso, que é justamente ter cuidado nas redes sociais dos nossos filhos, né? Nós sabemos que hoje em dia tem crianças, né? Crianças 6 anos, 7 anos, até menos, com WhatsApp, Instagram próprio, né? E elas postam, né? A criança vai postar sem maldade ali, está dançando, fazendo as dancinhas atuais, essas dancinhas que infelizmente, né, tem muitas músicas erotizadas, né? Músicas com conteúdo pornográfico, e aí a criança sem maldade de se expor, né, de forma sexualmente falando, vai fazendo aquelas dancinhas e, infelizmente, aquele também é um conteúdo que serve para pessoas mal intencionadas. Então, ter cuidado com o que os nossos filhos postam, né? Cuidado com as redes sociais, com quem eles conversam, com quem eles estão se relacionando nas redes sociais, ok? E educação digital. Educação digital é justamente isso, né? O pouco que nós soubermos é passar para os nossos filhos, né? Educá-los, né, que determinados sites podem conter vírus, educar que determinados sites a criança não pode estar acessando, o adolescente não pode estar acessando, ok? No mais, aberta perguntas? Pronto. No mais, eu agradeço, né? Espero ter contribuído efetivamente, tá? Para com todos vocês. Boa noite. Oportunidade de registrar a presença da primeira-dama, Jocasta Diniz, da secretária da Assistência Social do município de Santa Helena, Catarina Dias, pessoal do Conselho Tutelar, que está aqui presente, presidente da, como é, Tiãozinho? ACM-DCA, né? Também nossa cidade prestigiando essa sessão especial. Pode continuar. Continuando a fala, eu gostaria de enfatizar 2 pontos. O primeiro, que Patrícia iniciou falando, é sobre a autocobrança materna, né? Da mãe estar ali, sempre nesse processo de autocobrança. Eu digo que a mãe, ela vai buscando selos, e as pessoas aprovarem, né? Selo do médico, selo do dentista, selo do professor, né? O selo de aprovação dos professores, dos médicos, e tudo isso vai gerando um processo de cansaço e de exaustão, né? Por parte da mãe, e em todo esse cuidado, quando ela diz, realmente ser mãe não é fácil. E ser mãe em uma era de exposição exagerada gera muita comparação. Porque como assim meu filho ainda não aprendeu a ler, como assim meu filho ainda não aprendeu a falar, ainda não sabe se comunicar. Então, realmente a gente precisa ter esse olhar de cuidado, não só com as crianças, mas com as mães, e fazendo referência por estarmos, inclusive, no mês das mães, né? E fazemos referência a esse cuidado com a própria saúde mental das mães, nesse processo de comparação excessiva. E no que se refere ao desenvolvimento infantil em uma exposição exagerada. A gente sabe, já temos muitas e muitas pesquisas aí comprovadas na neurociência, na medicina, nos mostrando o quanto uma exposição exagerada da criança, principalmente na sua primeira infância, ela pode fazer com que essa criança desenvolva muitos prejuízos cognitivos, prejuízos neurológicos, e por isso muito se justifica uma grande incidência de crianças com TDAH, né, com atraso na fala, não que seja a única justificativa, mas é uma das, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a exposição exagerada das crianças às redes sociais, às telas de um modo geral, porque isso pode estar influenciando diretamente. Trazendo para a adolescência, é importante a gente pontuar sobre a questão do exagero na quantidade de horas de acesso.
né? Essa quantidade de horas exagerada que os nossos adolescentes eles ficam naquele processo, e isso com certeza prejudica também o desenvolvimento social, porque quando a gente fala de adolescência, a gente fala de desenvolvimento social dos nossos adolescentes. Então, por isso a gente também está tendo muito prejuízo no ponto que às vezes a gente vê um adolescente e ele não consegue se comunicar bem, e ele não consegue ter ali uma capacidade de resolução de problemas. E um dos motivos é exatamente esse, é essa exposição exagerada. Dando continuidade a essa rica troca de conhecimentos, a essa nossa roda de conversa sobre essa temática, e que faz total linkagem com o tema do 18 de maio. É impressionante como os temas eles se unem, e que bom que a gente tem uma oportunidade de uni-los e tratá-los de forma interdisciplinar, porque é assim que a gente convive, né? Agora eu gostaria de convidar a psicóloga Filomena Couras. Ela que é psicóloga pela UFPB, tem formação em psicanálise pela EBP. Ela é especialista em saúde mental e atualmente está como secretária municipal das Mulheres e Diversidade Humana no município de Bom Jesus. Filomena Couras, ela vai tratar dessa multidisciplinariedade de temas com ênfase no nosso 18 de maio, certo? Então, Filomena, a palavra é sua. Boa noite a todos, a todas e a todos, usando a linguagem neutra, porque hoje é dia da gente comemorar a luta contra a homofobia. Cumprimentar a mesa, em nome do senhor presidente, e gostaria de cumprimentar a plateia em nome de Lourdes, que é terapeuta do meu filho. Diferente da outra colega, minha gente, eu não falo pouco não, viu, Mabel? Você vai me controlando aí. É minha primeira vez em Santa Helena e gostaria de agradecer, né, o acolhimento desde a hora que a gente chegou. Fiquei muito feliz em ver meus dois conterrâneos, Jota, meu companheiro, né, de trabalho, secretário de comunicação do Bom Jesus, e nossa amiga ali das câmeras, né, Zé Nilton? Minha gente, quando Mabel me convidou para falar sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, eu gostaria de iniciar dizendo que essa campanha, ela foi criada por uma lei federal, a Lei 9.970, 17 de maio de 2000. A gente completa hoje 24 anos de campanha. Por que eu gosto de trazer a questão da lei, né? O impacto, porque o que eu escuto muito, eu trabalho com política de mulheres e escuto muito, mas para que essa lei? Né? Mas, sei lá, uma menina de 14 anos não sabe o que é que está fazendo? Eu sempre gosto de dizer que a lei ela não veio para punir cidadão e cidadã de bem. Então, não tem por que a gente ter medo de lei. A lei, muito pelo contrário, ela veio para proteger os cidadãos e cidadãs de bem. Eu, particularmente, morro de medo do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque eu uso o celular dirigindo. Então, eu tenho medo do Código de Trânsito Brasileiro porque eu infrinjo a lei. Posso ver a EC Trans em Cajazeiras. Porque já paguei multa em Rojão, usando celular. Ou seja, minha avó dizia um negócio que quem disso usa, disso cuida. Então, quando alguém me diz que tem medo da lei, eu já fico com medo. Porque eu digo que esse cidadão tem medo do que protege ele. Então, essa conta está errada. E essa lei, ela institui um dia nacional. Isso não significa dizer que essa campanha ela não seja e não precisa ser trabalhada nas outras datas do ano. Outra coisa que eu vejo, mas para que um mês de laranja, ou de setembro amarelo, ou de janeiro branco e os outros anos? Minha gente, vamos lá. A campanha existe
para conscientizar. Isso não quer dizer que ela só seja trabalhada nessa data, porque se assim for, a política pública está acontecendo de forma equivocada. Então, isso também deve ser repensado. E essa conquista, ela... Que eu bebo muita água. Essa conquista, eu sempre digo que nenhuma lei cai no colo da gente, né? As leis, elas são criadas a partir de movimentos sociais, de lutas sociais, de embate. Então, a gente observa a lei que institui essa campanha do 18 de maio como um alcance, né, de uma luta pelos direitos humanos das crianças e dos adolescentes no território brasileiro e que vem alcançando nesses 24 anos muitos municípios, né? Eu particularmente, Jota, eu não conheço um município que não trabalhe o Maio Laranja, o 18 de maio. E isso a gente que luta pelas políticas públicas brasileiras, isso nos deixa muito feliz, ver que realmente a campanha está alcançando um espaço bacana. E essa campanha, ela trabalha num tripé, né? Os 3 dedinhos. Eu digo que aquela mesa que a gente tem em casa que tem 3 pernas. Se uma quebrar, minha gente, a mesa cai. E que tripé é esse? É a pauta técnica, a pauta política e a mobilização social. Se uma dessas 3 perninhas da mesa quebrar, certamente essa política pública ela não vai acontecer de forma que deveria. Pauta técnica. As gestões, elas devem investir em equipe técnica. Quando eu digo investir em equipe técnica, é dar condições de trabalho para os trabalhadores. Quando a gente fala de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente pensa diretamente, eu não sei se aqui tem CREAS, mas deve ter CRAS e Conselho Tutelar. A gente forma esses profissionais para atuarem. Pauta política. Fiquei muito feliz em saber, presidente, que essa Casa Legislativa, né, Mabelle me disse que vem trabalhando temas mensalmente. Isso é uma pauta política, né? Fico feliz em visitar um município que se preocupa com políticas públicas. Parabéns. Política pública é necessidade. Eu, particularmente, não consigo trabalhar os temas que somos postos em lugares técnicos para trabalhar sem a gente pensar em política pública. Não estou falando política partidária, política pública e mobilização social, que é o que a campanha traz. Minha gente, abuso e exploração sexual de criança e adolescente não é problema do Conselho Tutelar ou do CRAS ou do CREAS, é um problema da sociedade. É um problema da escola, é um problema do posto de saúde, é um problema do supermercado, é um problema da sociedade. Enquanto a gente não abraçar essas causas como questões sociais, a gente vai nadar e morrer na praia. Lembra da mesa de 3 pernas? Se uma perna quebrar, a mesa cai. Ou a gente trabalha em parceria, em equipe, ou as políticas públicas elas não funcionam, infelizmente. E aí, eu gostaria de convocar os presentes para refletir sobre algumas perguntas que eu trouxe, né? Aproveitar o espaço no Legislativo e refletir junto com, né, quem faz as leis do município. Quais são as práticas e compreensão sobre o atendimento às vítimas e testemunhas de violência sexual? O que é que a gente, enquanto município, a gente tem feito sobre isso? Fiquei muito feliz quando o presidente citou o presidente aí do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Fico feliz espero que o Conselho seja atuante, né, que o Conselho é essencial para a vida das políticas públicas. São as pessoas que fiscalizam a efetivação do trabalho. Gostaria de pensar, por exemplo, vocês têm equipe de escuta qualificada?
Perfeito, né? A equipe de escuta qualificada, ela é primordial. Perfeito. 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 É frescura? É cuidado. Eu atendo clinicamente, vocês não façam as contas aí, por favor, né, Jota? Há 12 anos em consultório. Vocês não têm noção a dor de uma vítima de abuso sexual. São marcas que esses sujeitos vão levar para o resto da vida. Então, todo cuidado não é exagero. É necessidade. Então, é urgente uma escuta qualificada. Por quê? Porque no protocolo de atendimento, essa criança, esse adolescente vai se encontrar com muitos profissionais. E aí ele vai ter que contar aquela história todas as vezes, vai sofrer aquilo todas as vezes. Se existe uma escuta qualificada, isso não precisa acontecer. Isso é pensar sobre o que a colega falou ali, né? Sobre essa... Vamos pensar como é que funciona isso no município? A revitimização da vítima, justamente. Nós temos uma rede preparada. Por que é que eu sempre falo essa palavra rede? É igual a rede de casa. Se o punho torar, a gente não cai. Rede é equipe de trabalho. Ninguém consegue trabalhar. Não é aquela velha história, uma andorinha só não faz verão. Isso é muito válido em todos os aspectos do nosso trabalho. Porque se o Conselho Tutelar ele não tiver o apoio de outros organismos, ele não vai fazer nada, minha gente. Né? Então, a gente tem essa rede articulada. O que é rede? É saúde, é educação, é assistência, é polícia, é hospital, é posto de saúde, é MP, é o Ministério Público, é o fórum. Se essa rede ela for bem articulada, inclusive vai facilitar o trabalho de todo mundo. E quando eu falo em ter uma rede articulada e preparada, eu falo em qualificar mais uma vez. Eu não posso cobrar do meu profissional que ele faça uma coisa que eu não ensinei ele a fazer. Nós compreendemos a legislação vigente. O orçamento público é suficiente para a efetivação das políticas públicas em nosso município. Porque, minha gente, sem dinheiro a gente faz nada não, viu? Né? A galera aí do legislativo, a galera da política, ela sabe disso. Sem grana, a gente não faz nada. Como é que a gente protege uma criança se a gente não tem, por exemplo, sei lá, eu recebi uma criança, eu tenho minimamente ali um apoio financeiro para prestar um serviço de qualidade a essa criança. Eu já recebi a plaquinha, eu não falei nem a metade, viu? Mas vamos lá. É necessário e urgente garantir a todas as crianças e adolescentes o seu direito de desenvolvimento de forma segura, protegida e livre de abuso. Faz necessária a construção de ações coletivas. Não podemos deixar de observar, minha gente, os desmontes das políticas públicas nos últimos anos. E os dados, a colega que me antecedeu, ela trouxe dados, e eu gostaria de trazer alguns tentando resumir. Né? Eu acho que muita gente conhece a questão do Disque 100, né, que é o Disque Denúncia Nacional. O Disque 100 ele apresenta um aumento de violência contra criança e adolescente, especialmente as meninas. Isso não significa que os meninos também não sofram violência, mas a gente tem uma pesquisa que mostra que existe um público mais vulnerável, que são as meninas. E achei interessante quando Mabelle e Patrícia trouxe a questão da violência virtual, né, do risco virtual. A fonte é de eu esqueci até o nome técnico, mas é uma filantropia, né, que eles trabalham com dados.
Em 2023, os dados apontam, escutem bem esse número, 39.357 denúncias de abuso e exploração sexual, com 42.031 violações existentes. Não acabou por aí. Sobre o avanço das tecnologias de comunicação e informação no uso da internet, esse número, ele vai para 71.867 novas denúncias em 2023, que são relacionadas ao armazenamento, divulgação e produção de imagem envolvendo abuso e exploração sexual infantil no formato online. Esse celular que a gente usa, como a colega disse, pode ser valiosíssimo, como pode ser um problema sério. Isso tudo vai depender do uso, mas a gente também precisa, enquanto gestão pública, enquanto gestão legislativa, pensar sobre leis que tragam a proteção e a punição dessas violências virtuais. Embora eu sei que são violências que devem ser, em sua grande maioria, investigadas pela Polícia Federal, mas enquanto realidade municipal, o que é que a gente pode fazer para proteger nossas crianças e adolescentes? Não podemos deixar jamais de compreender que todos nós somos responsáveis por essa causa. Lembra, vou voltar na mesa, 3 pernas, se uma quebrar, e a sociedade, a mobilização social é uma perna dessa. Nós devemos convocar famílias, educadores, juventude, sociedade civil, governo, empresa, conselho de classe, igrejas, terreiros, templos, comunidades tradicionais, universidades, mídia, setor privado, todos e todes, para assumirmos o compromisso no enfrentamento às violências sexuais, promovendo os direitos de cada criança e adolescente e a nossa responsabilização com o desenvolvimento de crianças e adolescentes como sujeito de direito. Não tem esse negócio de menino, não tem vontade não, viu minha gente? Criança tem direito, não só tem dever não. O Estatuto da Criança e Adolescente, que os conselheiros tutelares certamente dão show, sabem muito mais do que eu o que é que tem lá. O poder do conselho tutelar, às vezes, é desconhecido pela própria comunidade. Por isso o 18 de maio existe também, para dizer que vocês têm voz, vocês têm força, vocês têm espaço, vocês precisam desse espaço, e a valorização também dos profissionais. Atos de rua, minha gente, caminhada, debate nas escolas, exibição de filme, concurso de redação nas escolas, criação de produção de comunicação, que a gente não vai retroceder, a mídia ela não vai deixar de crescer, Jota? A gente tem que se adequar. Então, se ela pode ser um vilão, então eu vou usar ela a meu favor, vamos produzir material e jogar na rede. Para informar, para sensibilizar, para trazer a população para a minha causa, para a nossa causa. Campanha de rádio em cidade do interior, ela dá show, acho que é o maior alcance que tem, entrevista com especialista, panfletagem, pit stop, ou seja, existe um leque de ações que podem ser realizadas de baixíssimo custo, mas de grande efetivação na luta pelos direitos das crianças e adolescentes. Eu acho que não existe desculpa para não atuar. Eu sou uma admiradora das políticas públicas. Eu penso sempre que a gente deve fortalecer nossas políticas públicas. Mesmo a gente vendo, eu trabalho em Bom Jesus com política de mulheres e a gente viveu um dos maiores desmontes. Mas a gente resistiu, a gente lutou, a gente vem ganhando espaço, Jota? A gente vem conquistando. Eu acho que em todas as políticas públicas isso é válido. A gente não pode esmorecer, meu povo. Existe
Aí na plateia me fizeram essa pergunta, mas até quando é crime? Então significa dizer, eu volto para a minha folhinha, para a minha fila, que a gente não compreende a legislação vigente. Se eu estou numa plateia, eu escuto uma pergunta de abuso, a exploração sexual até que idade? Eu volto para a minha pergunta e já tenho essa resposta. A legislação não está sendo trabalhada, porque a lei é clara. Qualquer contato sexual com criança e adolescente menor de 14 anos é estupro. Ponto. A lei é clara. Acima de 14 anos pode ser enquadrado quanto abuso sexual. Mas abaixo de 14 anos, contato sexual. Não estou dizendo penetração, não. Qualquer contato sexual com criança e adolescente inferior, o menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Maior de 14 anos pode se enquadrar enquanto abuso. E aí eu não sou operadora do direito não, viu? Eu sou uma curiosa do direito. Estou vendo um cidadão ali de terno, acho que é advogado, ele deve saber e me corrija se estiver errada. Legislação precisa ser trabalhada. Eu digo nossos, porque nós trabalhamos em equipe, Mabel. Nossos advogados das instituições públicas, eles devem participar de rodas de conversa, de informar sobre as leis, né? A legislação ela precisa ser conhecida. Não o conhecimento punitivo, né? A lei está para lhe ferrar. Não, a lei está para lhe proteger. Se você é um cidadão de bem, você não vai ter medo de lei. Porque ela existe para lhe proteger. Então, é claro. Mas finalizando, que eu já recebi o recado faz tempo. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar mais uma vez a Casa Legislativa, que abriu esse importante espaço para discutir políticas públicas e prevenção e proteção às crianças e adolescentes santelenenses. Parabéns mais uma vez, presidente, todos os vereadores. Senti falta, porque eu coletei uma fila ali, né, e soube que existem 2 mulheres, né, na bancada, e eu sou muito feliz, presidente, quando eu vejo mulheres em espaço de poder, né, e sinto falta dessas mulheres num momento tão importante, né, respeitando, claro, suas justificativas, mas fico feliz em saber que em uma bancada de 9 existem 2, né, meu desejo é que existam mais, não que os homens saiam, mas que mais mulheres venham. Né? Agradeço a Mabelle. Agradeço a Mabelle, que é uma profissional exemplar, né? Que me realizou esse convite e desmarquei alguns compromissos, mas quis participar, porque fico muito feliz quando sou convidada para falar para o povo, para explicar mais ou menos um pouco do que eu compreendi, do que eu aprendi na minha trajetória profissional. Né? Saber deve ser compartilhado. Se eu sei só para mim, não vale não, viu, minha gente? A gente tem que compartilhar. Né? Mais uma vez, obrigada e boa noite. Muito me empolga escutar toda essa militância e, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque, por todas as orientações, as questões colocadas em documentação que Filomena trouxe aqui hoje, é muito claro como a gente vê isso sendo desenvolvido em Santa Helena. Né? Eu não moro em Santa Helena, nem faço mais parte do quadro de funcionários, mas eu sou santalenense e eu consigo acompanhar todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, toda a visibilidade que a campanha, não só essa, mas que as campanhas mensais elas estão tendo, não só pela Casa Legislativa, mas pelas secretarias. Isso é nítido, isso é claro, e como eu falei, eu fico muito feliz, porque à medida que ela ia falando, eu fazia assim na minha mentezinha, feito, 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 feito. Né? Então, isso muito nos alegra e nos motiva, né? A saber que realmente Santa Helena está indo pelo caminho que precisa e que deve ser feito. Neste momento,
Gostaria de dar seguimento convidando o doutor Léo Feitosa, advogado criminalista, especialista em ciências criminais, professor de processo penal de carreiras policiais. Ele vai tratar acerca da responsabilidade criminal de quem comete crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, como Filomena bem colocou, a gente precisa saber mais sobre as leis. Esse conhecimento ele não deve estar só limitado aos advogados, aos doutores da lei. Ele precisa estar na comunidade. E é para isso que estamos aqui. A palavra é sua, doutor Léo Feitosa. Excelentíssimo presidente Francisco Quaresma, conhecido carinhosamente como Neném da Bonita, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Em seu nome eu quero aqui estender as minhas sinceras saudações aos demais vereadores. É um prazer visitar essa Casa Legislativa e contribuir para esse debate nessa sessão especial. Em nome da doutora Mabelle, quero cumprimentar a todos que se fazem presentes e aproveitar, Mabelle, a fala da doutora Filomena, já parabenizando a ela, a doutora Patrícia, pela brilhante exposição, e dizer que você tem enorme vocação para um dia ocupar essa Casa Legislativa. Parabéns também pela sua palestra, pela exposição que vocês realizaram aqui antes da nossa fala. Em nome de JR, nossos cumprimentos também a todos os membros da imprensa que hoje se faz presente nessa sessão especial. A nossa missão hoje aqui é para complementar a brilhante palestra das meninas que me antecederam, trazendo a responsabilidade criminal daqueles que cometem crimes contra crianças e adolescentes. Qual é a consequência que pode ter um sujeito que comete um crime contra uma criança, contra um adolescente, mas precisamente cometer crime contra a dignidade sexual dessas pessoas? E o Código Penal brasileiro ele vai tratar sobre isso a partir do artigo 217-A, e trata com muito rigor, porque a criança menor de 14 anos, assim como acertadamente comentava aqui a professora a doutora Filomena, ela não tem a capacidade de discernimento para decidir sobre as suas escolhas no tocante às suas intimidades, no tocante à sexualidade. Então, independentemente do consentimento, qualquer ato que atente contra a dignidade sexual de um menor de 14 anos, seja homem, seja mulher, você está cometendo o crime do artigo 217-A do Código Penal brasileiro. E é um crime muito pesado, porque ele prevê uma pena de 8 a 15 anos. Trata-se de crime hediondo. Você, no mínimo, vai ter que passar um tempo no regime fechado, porque até o mínimo dessa pena é 8 anos. E as consequências, elas são enormes. Porque a progressão de regime para quem comete um crime desse é 40% se você for primário. Ou seja, o sujeito é condenado a 10 anos por um crime de estupro de vulnerável, ele vai ter que cumprir pelo menos 4 anos para poder progredir para o regime semiaberto. Então, a legislação brasileira, ela tem tratado com muito rigor.
e punido severamente, de forma justa, quem atenta contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. E com o passar do tempo, foi surgindo a necessidade do Código Penal brasileiro inovar e criar novos tipos penais. Com o advento da internet, tivemos essa questão da exposição de crianças, da venda de conteúdo pornográfico, e que gera um lucro extremo para quem trabalha com esse tipo de mercantilização. E por essa razão, para coibir essas situações, o Código Penal, ele criou novos tipos penais. E tem um tipo penal lá no artigo 218b, que trata sobre a questão de prostituição de crianças e adolescentes. E aqui mais amplo. Aqui ele não se restringe apenas a crianças menores de 14 anos, mas a adolescentes menores de 14 anos. O dono de um estabelecimento que tem ali a finalidade de explorar a sexualidade de mulheres, de homens, que tiver pessoas menores de 18 anos trabalhando, se ele for denunciado, ele pode receber uma punição que vai de 4 a 10 anos. E a licença de funcionamento daquele local pode ser cassada. Ele pode ter o efeito dessa condenação também, se naquele local estiver trabalhando menores de 18 anos. O que é um absurdo, o que é repugnante, mas que infelizmente as pessoas que aqui estão e que trabalham nessa linha de combate contra a exploração de crianças e adolescentes sabem que é algo que infelizmente é muito comum em todo o país. E surgiu também a necessidade de criar o artigo 218c, que vem para punir também de maneira severa quem compartilha esse tipo de conteúdo, quem explora a imagem de criança, de adolescente, para compartilhar conteúdos pornográficos. E na nossa região já tivemos inúmeras pessoas condenadas por esses crimes. Por mais absurdo que possamos imaginar que seja, que alguém possa sentir algum tipo de prazer em ver ali uma criança sendo abusada, em ver ali uma criança sendo estuprada, em ver ali crianças que ainda não têm o poder de discernimento sobre quase nada da vida, sendo explorada nesse sentido. Mas é como assim? Tem pessoas que compram conteúdos assim, e pelo mundo afora tem gente que compra bastante, porque é só o que a gente vê na TV diariamente, pessoas respondendo a crimes dessa natureza. Na nossa região já teve pessoas que vendiam conteúdo para o exterior com o patrimônio financeiro exorbitante, aproveitando-se de crianças e adolescentes, algo que é horripilante e que é repugnante. Então, o direito penal ele tem tratado com rigor para punir de maneira severa quem comete crimes dessa natureza. O que dificulta muitas das vezes é a falta de denúncia. A gente observa muitas situações de acontecer dentro de casa e a mãe omitir a informação. E aqui vai um detalhe interessante. Em uma situação, e aqui eu estou falando de maneira imaginária para que vocês entendam, de um casal e ali existe uma criança de 12 anos, o pai está explorando essa criança. Se a mãe sabe, a mãe não denuncia, a mãe também responde pelo crime do artigo 217A do Código Penal brasileiro. Porque isso se chama omissão própria. Ela tinha o dever de agir e não agiu para resguardar a dignidade daquela criança. Então, responde o pai ou o padrasto, responde também a mãe e vice-versa. Se não denunciou, se não agiu, se não fez nada naquela situação. E as doutoras, principalmente, que são psicólogas, sabem que, infelizmente, isso é algo muito comum na nossa rotina, no nosso dia a dia. Por fim, te agradeço, Nenê da Bonita, pelo convite para vir aqui, para agregar valor a esse debate, a visitar essa cidade de Santa Helena que está em pleno desenvolvimento, em constante desenvolvimento. Bom retornar essa casa e ver que teve uma reforma e que está mais bonita, mais aconchegante, com uma boa sonorização. Há muitos anos eu não visitava essa casa legislativa. A última vez que vim aqui foi ainda com meu pai, de saudosa memória, Chagas Feitosa, que é vizinho lá
da cidade de Triunfo, usava aqui essa casa em um momento, e ele discursava sempre dizendo: sou filho de uma terra linda e abençoada, que tem de pequeno o seu nome, mas de grande o seu padroeiro, o menino Deus. Isso era uma frase do meu pai, sempre que ele vinha aqui, e hoje com muito orgulho, retornar aqui, atendendo a um convite seu, ao convite da doutora Mabelle, muito nos honra poder contribuir com esse debate, te parabenizar pela sua altivez, pelo trabalho que você vem realizando na presidência desta casa, a todos os vereadores, desejar muito sucesso ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, porque eu sei que ser vereador não é fácil. Meu pai foi vereador, eu tenho um irmão que já vai no 5º mandato, doutor Beto, lá de Triunfo, vai para o 6º mandato agora, se Deus quiser, e é uma missão diária, de doação pelo povo, de doação pelo próximo, de servir as pessoas. É o vereador, a primeira pessoa que naquele momento de socorro, que a pessoa não encontra o prefeito, não encontra outra pessoa, vai na casa do vereador para socorrer. Então vocês são heróis do povo e que vocês continuem essa missão. Muito obrigado pela atenção. Eu agradeço, me despedindo e me despeço agradecendo. Que Deus abençoe a todos. Valeu, garoto. Grata ao Dr. Léo Feitosa, trazendo de uma forma clara e fácil de ser compreendida sobre a legislação. Neste momento, gostaria de facultar a palavra para outras autoridades e membros da comunidade que desejam contribuir com suas reflexões, experiências sobre o tema que discutimos hoje. Este é um espaço aberto para o diálogo e para que todos possam se expressar e partilhar as suas ideias. Com a palavra o presidente Sebastião. Pessoal, boa noite. Em nome do presidente da Câmara, meu primo, Neném da Bonita, quero dar boa noite a todos os vereadores presentes. Em nome da secretária de Assistência Social, Catarina Dias, quero cumprimentar meus amigos da Assistência Social, uma equipe muito batalhadora, que trabalhou bastante nesse mês tão importante para nossas crianças e adolescentes. Bem, gente, eu estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e vim aqui falar de um assunto muito sério. Muitas vezes as pessoas não dão a importância que é ter o direito, tirar o direito de uma criança. Toda criança tem direito à saúde, educação e lazer. E muitas vezes nós somos omissos por deixar uma criança que não tem nem o poder de se defender ser abusada sexualmente. Isso me deixa muito triste, infelizmente. E quero também agradecer o trabalho do Conselho Tutelar aqui do nosso município, um conselho muito atuante, que muitas vezes não é reconhecido pela sociedade, mas eles atuam muito bem no nosso município. Fizemos muitas campanhas aqui nesse mês. Quero parabenizar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sobre a nossa coordenadora Joadislânia. Fez um belíssimo trabalho de conscientização nas escolas, roda de conversas. E assim, devido a essa roda de conversas, apareceu casos. E eu fiquei muito triste, mas feliz, porque através do nosso trabalho, encorajamos as crianças de colocar num papelzinho denúncias. E não fomos omissos, realmente o Conselho Tutelar abraçou a causa e graças a Deus está sendo resolvido, graças a Deus. Eu me despeço aqui, eu costumo dizer que proteger crianças e adolescentes é um dever de todos nós enquanto sociedade. Eu fico até emocionado. Mas toda criança tem direito
a saúde, educação e lazer. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Mais alguém? Não. Pode. Pode. JR. Passar a palavra para o representante da imprensa, JR. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite a todas e todos que fazem este legislativo. O público aqui presente, eu gostaria de registrar e saudá-los e saudá-las em nome da primeira-dama Jocasta, as pessoas que aqui participaram, trazendo muitas informações, em nome, permitam-me, e eu vou quebrar o protocolo, puxar a sardinha para a minha brasa, quero saudá-las em nome dessa grande mulher, não apenas do tamanho, né? A nossa querida Filomena, que é uma pessoa extraordinária. E os senhores aqui presentes, peço permissão para saudá-los em nome deste jovem advogado brilhante que vem despontando neste cenário, meu amigo, doutor Léo. Minhas senhoras e meus senhores, eu não costumo assim discursar e não esperem de mim que eu vou fazer isso hoje. Não é minha praia. Mas eu não pude deixar de reivindicar enquanto cidadão, enquanto membro de imprensa, presidente. Eu não podia me furtar desta riquíssima oportunidade e dizer, inicialmente, parabenizando esta casa e todas as pessoas envolvidas, porque o papel do vereador é também este. Afinal de contas, se um assunto desta magnitude, meu amigo Bebé, meu amigo presidente, senhoras e senhores, se um assunto desta importância não é pauta para um legislativo, vocês podem me dizer o que seria então? Eu não conheço o assunto mais importante do que tratar daquilo que nós temos de melhor. Eu sinto saudade, nós já tivemos a infância. A gente perde porque é natural esse ciclo da vida. E é nesse ciclo da vida que nós temos que, enquanto sociedade, enquanto imprensa, enquanto entidades, é que nós temos que nos preocupar e preparar as nossas crianças para que naquela faixa etária elas possam viver o que não apenas a lei obriga a fazer, mas que deveria ser consciência, para que essas crianças possam ter assistido, ou possam ter acesso, a toda a sua integridade física, a todo o seu momento de brincar e de ser verdadeiramente criança. Não existe outra definição. Criança tem que ter o direito de ser tratada como criança. E aí, quando eu venho aqui a esse espaço, representando a imprensa, quero admitir de público que quando ouvia a fala da minha amiga Filomena, eu me senti culpado em fazer parte da imprensa, porque nós somos, doutor Léo, e a culpa eu quero dividir com o senhor, também somos de imprensa, né? Nós somos em parte culpados, porque apesar de nós motivarmos nos nossos programas os debates, apesar de trazermos esse tema, mas acredito, Filó, que me nasceu aqui, e eu vou me esforçar para isso, para que nesta ocasião do ano, senhor presidente, nós possamos mobilizar a nossa entidade representativa, senhores vereadores e vereadoras, para que nós possamos... Eu sei que isso tem que ser permanente, mas com ênfase neste momento, para que nós possamos, de forma institucional, desenvolver uma campanha em todas as emissoras de rádio. Eu me comprometo que saindo daqui, vou começar por Cajazeiras. Vou começar por Cajazeiras através da nossa ACI. De público, doutor Léo, peço seu apoio na redação jurídica, porque eu sei que eu vou precisar. Talvez sejamos nós as primeiras de muitas andorinhas que irão se juntar a esse movimento. Mas desafio para nós, é coisa pequena, a gente vence. Pessoal, boa noite e obrigado. Mais alguém para fazer uso da palavra? Vereadores? Muito me empolga o trabalho em Santa Helena, porque ele gera resultados, ele gera frutos. E isso é que faz tudo valer a pena. Gostaria de agradecer a todos, em nome das profissionais, do profissional, a toda a comunidade que esteve aqui presente, aos vereadores, em nome do nosso excelentíssimo diretor.
e que possamos continuar unindo todos esses esforços, dialogando, buscando soluções, buscando resultados, para que a gente possa proteger nossas crianças, não só de forma presencial, mas também na era digital, que não tem mais como a gente negar que a gente vive, né? Juntos, eu acredito que nós podemos fazer realmente essa diferença e a gente ter, sim, uma Santa Helena cada vez mais segura, já que é uma cidade conhecida por ser pacata, é uma cidade conhecida por ser calma, pela sua tranquilidade, mas a gente sabe que cada dia que passa pode ser melhorado, né? E eu agradeço a presença de todos. Convido-os assim como a mim também, a nos mantermos atentos a essa causa, né? Que as nossas ações e o comprometimento sejam luz que guie o nosso caminho para o futuro, um futuro que seja cada vez mais justo, mais igualitário, que tenha mais equidade, que a gente realmente consiga tratar as pessoas pelas suas diferenças e considerando as suas diferenças. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade de nos reunirmos em prol de um bem maior, que possamos seguir juntos, fortalecidos e determinados a fazer a diferença. Boa noite e que possamos levar adiante o que foi discutido hoje. Só agradecer a presença dos colegas vereadores que entenderam a necessidade e a importância desse momento para a nossa casa. Agradecer a doutora Mabelle, sempre prestativa e atenciosa aos nossos pleitos, né, doutora? E como foi citado, a gente, é um propósito dessa nossa gestão de abraçar todas as causas que são essas campanhas que acontecem mensalmente e fazer esse alerta para a sociedade, para a população em geral. É muito gratificante, né? Agradecer a doutor Léo, né, pelas palavras, a doutora, as psicólogas, a doutora Patrícia e doutora Filomena, né? Foi muito importante. Eu espero que, como Mabelle falou, na última sessão que a gente fez especial com aquele tema do autismo, gerou demanda, né? Espero que aqui também gere demandas que a gente possa abraçar juntamente com o Poder Executivo e colocar em prática todo o anseio da sociedade, e hoje especialmente das crianças e do adolescente, que são o foco principal nessa noite de hoje. Um abraço fraterno a todos e uma boa noite. Convido também para a gente tomar um coffee break aqui no final da sessão. Deus abençoe a todos.